Atos 13, 36. Se vocês prestarem atenção, todos os registros do livro de Atos, da pregação dos apóstolos, eles falam da trajetória de Jesus. Quem ele é, sua vida na terra, sua obra, sua ressurreição. Aquilo que Pedro fez lá em Atos 2, Paulo está fazendo aqui em Atos 13. E ele também, como Pedro fez lá, ele está fazendo aqui, comparando Davi com Jesus. Ele diz assim no verso 36: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Aí ele vai seguir proclamando sobre a ressurreição de Jesus. Mas nós queríamos destacar aqui apenas essa primeira frase, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Irmãos, um dia todos nós vamos adormecer, os que não ficarmos para a volta do Senhor. Aqueles que querem e oram para estar aqui de pé quando o Senhor voltar, e aqueles como eu oram para ressuscitar no dia que o Senhor voltar. Para adormecer. Eu quero ir mais cedo. Mas Davi, ele adormeceu depois de servir a sua geração. Eu estou aqui diante de um time de santos e santas a quem Deus tem chamado para servir a sua geração. Uma das coisas que tem se perdido na geração e no mundo, e mesmo na igreja, essa definição em servir. O modelo de vida hoje, irmãos, apela demais para a realização pessoal. Há uma necessidade, há um apelo às nossas emoções para que sejamos satisfeitos e realizemos tudo o que queiramos. Mas quase nunca essas realizações estão relacionadas com serviço a alguém. São relacionadas com projetos pessoais. As pessoas são desafiadas e se dedicam e gastam tempo para concretizar seus projetos pessoais. Aí está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Seria minha percepção, irmãos, para mim seria muito entediante viver para uma realização profissional, viver para um trabalho, para concretizar um sonho. Minha cabeça não consegue processar isso. Nós somos postos do mundo para servir. O trabalho é uma circunstância. O casamento é uma circunstância. Estamos aqui para viver para Deus, para o seu reino e para servir a Deus e aos homens. Quer sejamos solteiros, quer sejamos casados, quer sejamos viúvos ou viúvas, estamos aqui para servir. Há algo, irmãos, que às vezes me consome, assim, e me toma horas. Não é horas parado não, é caminhando, é dirigindo aquele trem lá no meu juízo. Lá na glória, irmãos, lá na eternidade, nós vamos trabalhar, nós vamos servir a Deus, mas sobretudo, nós vamos desfrutar. Não teremos mais a carne, não terá habitação do pecado, teremos o corpo glorificado, esse corpo de humilhação terá sido desfeito, teremos um corpo igual ao corpo de sua glória, da glória de Cristo, e vamos desfrutar por toda a eternidade. Por mais trabalho que o Senhor nos conceda para administrar esse universo com Ele, eu não sei o que Ele vai me dar para fazer, mas uma coisa eu sei, eu vou desfrutar. É gozo eterno, é glória eterna.
Mas há um serviço que eu só posso fazer aqui na terra. Eu não vou poder fazer nos céus. E como o Espírito Santo espera e anela que cada filho de Deus, que tem dentro de si o testemunho de que é filho de Deus, que é um sacerdote, seja despertado e desafiado para isso. Viver para servir. Deixa eu lhe contar algumas histórias recentes. Uma não tão recente, outra bem mais recente. Eu falei aqui sobre Jesus estar aprendendo a ser gente. Me lembro que nos primeiros anos lá no norte da África, começando a conviver com alguns irmãos, tendo contato com a pequena igreja e fazendo amigos, e sem saber me comunicar, sem conseguir me expressar naquele idioma, quantas vezes, vendo situações, eu pensei, eu sei o que fazer aqui. A pessoa está lá no conflito, alguém está tentando traduzir para mim, aquela tradução meio confusa, e se vê que eu saberia ajudar essa pessoa, mas eu não falo a língua dele. Eu não vou conseguir me comunicar com ele. Foi nessa angústia, quantas vezes eu orei angustiado por isso. Deus, eu me desimpeça-me. Bota essa língua na minha cabeça aqui. Que eu imaginei Jesus naquela carpintaria aprendendo a ser gente. O que Deus disse foi isso. Não espere mágicas nem milagres para isso. Aprenda a ser com esse povo daqui. Alguém, velho, sofre um pouquinho esse negócio. Identificar-se com as necessidades alheias é algo que o ser humano está perdendo. É uma capacidade que está se perdendo no ser humano. Se nós não nos deixarmos desafiar por isto, estamos na terra para servir a Deus e aos homens. A nossa vida fica muito chata, fica muito boba, e nós fomos perdidos em nossos sonhos e frustrações. Nós podemos, irmãos, caminhar, cumprir a nossa vocação terrena de gente que nasce, cresce, se capacita, trabalha, casa ou não casa e produz, e ao mesmo tempo, simultaneamente, sermos intensos em nosso serviço a Deus e aos homens. Mais uma vez, quando eu trabalhava de turno, já casado, pegava de 0 às 8, chegava em casa 9 horas da manhã, 9h30, pegava a esposinha e o bebê recém-nascido, quer dizer, de 1 ano, e o outro na barriga, ela já grávida, íamos de Buzu para a igreja lá, Batista. Quase sempre era o último a sair, e voltava de Buzu para casa. E à tarde ia para a direção das praças, e à noite ia trabalhar de novo. Sem ter uma hora de sono, emendava. Ou somos desafiados a servir, ou nós teremos compaixão de nós mesmos. Quem não se dispõe a servir tem pena de si mesmo, e vai ter 1000 motivos para ter pena de si mesmo. Quem não sai a ver a necessidade, a miséria do mundo, e a luta e a dor alheia, vai ter pena de si mesmo. Irmão, Jesus veio para dar a sua vida. Mas quantas vezes está registrado? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Significa que se ele não tivesse visto, ele não se compadeceria. Se ele tivesse ficado em casa, ele não ia ter aquela compaixão. Há uma situação de Jesus que sempre me desafiou muito. Eu acho que está em Marcos 6. É quando ele sabe da morte de João Batista. Marcos 6, do verso 14 em diante, e também vai estar em Mateus 14, são os textos paralelos. Depois vocês procuram direitinho, eu vou relatar a história rapidamente aqui. João Batista foi morto, cortaram o seu pescoço,
naquela madrugada, naquela festa profana que Herodes produziu ali. Imagino que de manhã cedo os discípulos levaram a Jesus a notícia que João Batista morreu. E Jesus saiu sozinho. Em Mateus relata que ele desceu sozinho. Pegou o barco e atravessou o mar da Galileia. Eu fico imaginando por que é que Jesus queria ficar sozinho. Aqui eu fico viajando, viu? Eu só leio a Bíblia viajando. João Batista era seu primo. João Batista era seu precursor. Veio só para preparar o caminho para ele. E agora morreu. O que é que isso significa? Eu sou o próximo da fila. Está chegando a hora. João Batista foi chamado por Jesus de o maior homem nascido de mulher. Maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Noé, maior que Davi. Morreu num cárcere imundo, degolado por um carrasco qualquer, como um vagabundo qualquer. Os valores do mundo, os valores de Deus. Condenado por um rei perverso e imundo. Eu imagino que Jesus queria pensar e queria estar sozinho, queria privacidade. Sabe o que é isso? A gente gosta, né? Está sozinho, não vi ninguém, não quero falar com ninguém. Jesus queria ficar assim sozinho para pensar, para orar. Só quando ele cruza o mar da Galileia, a multidão soube que ele iria para lá e foi por terra e chegou antes. Ele chegou lá e encontrou a multidão. Sabe o que está escrito? Compadeceu-se delas. Aí, bom, Jesus pegou toda aquela carga emocional que ele estava, aquele desejo de estar sozinho, embrulhou, botou no saco, deixou lá no canto e foi atender a multidão. Você já tiver a experiência de não querer ter cara de ninguém e ter fila na sua frente e você ter que atender? Tua alegria. Jesus foi primeiro ensinar muitas coisas. Passou horas ensinando muitas coisas. Depois multiplicou o pão já no final do dia. E depois, pasme, Jesus foi se despedir da multidão. Gente, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ali tinha 10 a 12 mil pessoas. E Jesus foi despedir aquela multidão. Fico imaginando ele, né? Aperta a bochecha do menino, passa a cabeça do outro, né? Dá um sorriso pro velhinho ali, abraça a velhinha lá e tal, ora por um, ora por mais outro. Ficou ali se gastando. Não era suficiente ter renunciado ao seu tempo, ter ensinado, ter multiplicado o pão, ter curado todos os seus enfermos, curou todos os enfermos. Tinha que despedir. Para quem despedir esse povo? Isso significa, isso se chama deixar a sua necessidade e compartilhar a necessidade do outro. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida, e não existe forma, irmãos, de um Filho de Deus se realizar na terra que não seja servindo. Quem não consegue ter pena dos outros, vai ter pena de si. Quem não se compadece dos perdidos e dos aflitos, dos que sofrem e choram, vai se compadecer de si mesmo. E vai inventar o que fazer com o seu tempo. E vai se perder em 1000 entretenimentos que não tem fim. Vai suprir um vazio que será preenchido com serviço, com entretenimento. Deus quer e precisa que nós sirvamos. Quando eu disse para vocês, quando eu penso nessas formas miraculosas que o Senhor encontra para se manifestar a esses muçulmanos por sonhos e visões, eu sinto alegria e vergonha. Alegria porque Deus é Deus e faz o que quer, ninguém me pede. E vergonha porque Ele não tem ninguém para fazer. Se informem. Pesquisem sobre a igreja sofredora, a igreja perseguida. Orem. Olhem para as pessoas. Lá tinha uma irmã, missionária, 41 anos, solteira, fisioterapeuta, improvisou uma clínica de fisioterapia e atendia a crianças com deficiências físicas e mentais. Naquela região é muito comum casamentos entre primos, e muitos bebês nascem com deficiências físicas e mentais, por causa da consanguinidade.
É um índice elevadíssimo na cidade, são muitos. Passei lá um dia com ela. No dia seguinte, para vir embora, ela disse assim: Vanjo, você viu algo no corpo dessas crianças? Eu disse: não vi não, Maria. Tudo. As meninas super protegidas, os meninos também com o corpo coberto. Ela tirou a camisa do garoto. Peito, ventre, as costas, as pernas, cheio de marcas circulares, cicatrizes. Disse: o que é isso, Maria? Disse: Vanjo, são queimaduras. O islamismo aqui nessa região está mesclado com as religiões tribais antigas, e eles entendem que essas doenças são fruto de opressão demoníaca e queimam as crianças para expulsar os demônios. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Eu não sei descrever o que passou em minha cabeça e coração naquele momento, mas era assim: Deus, não basta esse povo, a ignorância e as trevas espirituais que eles vivem? Não basta essas crianças, os desconfortos e dores dessas limitações físicas e mentais que eles têm? Os muçulmanos consideram os deficientes físicos como amaldiçoados, e zombam, escarnecem e desprezam. As famílias fazem isso. Não é suficiente isso? Essas crianças precisam ser torturadas. Eu viajei 500 quilômetros dirigindo, orando, reclamando, chorando, dizendo: Deus, você esqueceu dessa gente. Você abandonou esse povo. O Senhor não se importa com eles. Esse negócio me perturbou a juízo por dias. E um dia orando por isso. Essa é uma das poucas vezes que eu posso dizer assim: Deus me falou. Tenho muito medo desse negócio que Deus me falou. Tem gente que ouve Deus todo dia, eu ouço de vez em quando. Sou meio surdo. Mas Deus me falou: se eu tivesse me esquecido deles, vocês não estariam aqui para vê-los. A igreja precisa crescer na consciência que é o corpo de Cristo. É por este corpo que ele se manifesta, que ele se expressa. É por esse corpo que ele vive, é por esse corpo que ele toca, que ele serve, que ele ama, que ele cura, que ele dá. Eu vou dizer, irmãos, não temos que ir para lá não todos. Falei de orar por eles e contribuir com eles. Aqui ao teu redor há 1000 necessidades. Na tua vizinhança, no teu trabalho, há pessoas perdidas igual. Não permita que a tua vida se esvaia sem resgatar em você essa vocação que Deus colocou em nós de sermos servos. Uma vez eu fiz uma lista de amigos lá no Marrocos, por quem estávamos orando, Gina e eu, que queríamos visitar a nossa casa, íamos às casas deles, estava orando por eles, e, de novo, uma das poucas vezes que eu posso dizer, Deus me falou. Essa é a primeira vez que esses nomes são citados nos céus. Nunca ninguém havia orado por essas pessoas, porque eles não tinham amigos cristãos. Nós éramos os primeiros, nós éramos os únicos responsáveis para orar por eles, em orar por eles. Eu tenho certeza que vocês têm colegas e amigos que não tem ninguém que ore por eles tampouco. Faz uma listinha de gente que você quer que Deus alcance e apresente a Deus. Leva-me de Deus. Peça a Deus que crie oportunidades para que você fale para essa pessoa, que você sirva essa pessoa, você proclame para essa pessoa. Não permita que teus sentimentos e planos e frustrações te metam no labirinto do qual você não consegue sair. Vença isto, adorando a Deus e servindo a Deus e servindo aos santos. Eu não conheço a história de muitos de vocês, mas quanto mais tempo, irmãos, passamos caminhando no reino de Deus, nós ficamos sujeitos a ter problemas.
A gente olha para a história da Bíblia, Salomão se atrapalhou depois de velho, muitos homens se atrapalharam em sua velhice. Ser velho e maduro não é garantia nenhuma de permanência no reino de Deus. A perseverança nas coisas simples, comunhão com Deus, oração, humilhação, palavra de Deus, comunhão com os santos, pregação do Evangelho. Essas coisas simples mantêm o novo convertido e mantêm o velho. Que se o velho negligencia tudo isso, ele se perde igual, porque ele é carne igual. Jeremias 31, 21. Põe-te marcos, fica a postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa ao veio de Israel, regressa às tuas cidades. Irmãos, eu não sei que marcos vocês colocaram no caminho de vocês, mas Deus quer que você resgate e reafirme esses marcos no seu serviço ao Senhor. Os marcos não nos permitem nos desviar do caminho. Se nós os abandonamos, nós nos perdemos. Põe-te marcos, finca postos que te guiem, presta atenção na vereda por onde passaste. Deus quer que você resgate e restaure marcos que Ele já colocou em tua vida e que podem estar sendo negligenciados. Coisas simples que passam por essa disciplina diária de devoção a Deus. Todos nós sabemos que nós podemos separar algum tempo diário, sim. Há sempre alguma coisa que nós não precisaríamos fazer e fazemos, e ocupamos o tempo com atividade que não é necessária. Se esforce. Está ruim fazer sozinho, chama alguém. Para que tem companheiro e companheira? Marca para orar. Chama, vai na casa dele. Dorme por lá de vez em quando. Orem juntos. Quais as principais atividades do cooperismo? Orar, aconselhar, servir, fazer discípulos. Faça isso valer na sua junta de cooperismo. Faça isso valer, faça acontecer. Produza, provoque. Nós cremos e praticamos isso porque entendemos que isso faz o corpo de Cristo permanecer vivo e ativo e funcionando. Isaías 37, 31. Eu estou pegando esses dois versículos, são versículos descontextualizados, eu estou tirando eles para fazer uma aplicação pessoal em nossa vida. Assim, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Você se lembra do que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, acho que do verso 13 em diante? Em dado momento ele diz assim: amparai os fracos, consolai os desanimados, repreendei o submisso. Na cabeça de vocês, o que é um desanimado? Qual a diferença do desanimado para o fraco e para o insubmisso? O fraco é fraco, ele tem que ser carregado, ele não anda. Entre nós tem muitos débeis. Um serviço precioso que você vai prestar ao seu Senhor é carregar um débil, ajudar a chegar. Você vai correndo na frente sozinho, pega o débil e carrega com você. O submisso é submisso. 1 Tessalonicenses 5,14. O submisso é submisso, tem que ser repreendido. Mas o desanimado, irmãos, é aquela pessoa que se converteu, se encheu de ânimo, de alegria, serviu a Deus, pregou, orou, socorreu, ajudou, usou de generosidade, hospedou, lavou os pés aos santos. E cansa, e para, e senta, e diz: pá, está lá, só quero não pecar e ir para o céu, mas já deu. A Bíblia diz: consola este, porque não é um rebelde, não é um fraco, porque já caminhou, já serviu, ele cansou. Consola. E diz para ele assim:
lança a raiz para baixo de novo. Você vai voltar a dar fruto. O que sobrou da casa de Israel voltará, lança a raiz para baixo e dará fruto por cima. Irmão, não há limite para o nosso serviço a Deus. Não há tempo de parar. Eu acho uma loucura quando vejo gente falando em se aposentar. Se aposenta do trabalho aí, mas depois não, por favor, não vá para o sítio, deitar na rede e tomar água do coco, não. Isso não existe. Há um descanso que é eterno. Eu quero morrer andando de 4 pés para necessário, servindo. Velho cagado, de muleta na mão. Eu não quero aposentadoria, eu não quero deitar na rede. Não posso. Eu não terei outro tempo que não seja a minha vida na terra para fazer esse serviço. Lá na glória eu vou desfrutar o tempo que eu tenho para servir a Deus desta forma, consolando aos santos, edificando, animando, socorrendo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. É aqui. Depois daqui não ter essa chance. Como eu espero que o Espírito Santo mova em cada um de nós essa consciência. Eu só tenho essa vida para servir. Eu contei essas histórias todas aqui, eu fico pensando, a última que eu fiz com Dona Gina, é hora de aeroporto, trem, ônibus, vans, hospeda na casa de um, depois hospeda na casa de outro, sobe com mala, desce com mala, mala grande. É cansativo. Gente, daqui a 5 anos acho que eu não aguento mais. E quem vai? É uma perspectiva de serviço que vai se perder. Então eu tenho que ser intenso agora, enquanto posso. E quanto mais anos passam, mais eu posso menos fisicamente. Me lembro de 2017, pregando para os jovens, eu disse, irmãos, eu tinha 57 anos naquela época, 5 anos atrás. Disse, irmãos, Marcos tinha 62. Disse, daqui a 10 anos, Marcos estará com 72. E Marcos já prega sentado em um banquinho. Ele tem 66, faz amanhã. 68, desculpe, faz amanhã. Ele terá limitações físicas. Diz, irmão, daqui a 10 anos eu terei 57. Isso lá em 2017. Eu já estou com 62. E disse aos jovens, se vocês não se apresentarem, pesará sobre nós a mesma demanda que pesa hoje. Essa demanda não será transferida. Com a diferença, nós não vamos corresponder. E nossos Timóteos, onde estão? Ou descobrimos que existimos para servir a Deus e não tem aposentadoria? Ou nós seremos frustrados? Irmãos, desde que eu me converti, passando pelo teu casamento, minha casa sempre andou cheia. Sempre. Uma vez um moço que trabalhava em casa pediu demissão e disse, vocês me enganaram, viu? Como assim, moça? Como assim, dona Vera? Isso não é casa, isso é uma pensão. Isso é um contrato de pessoa jurídica. Minha casa é vertical, tem escada. A área de serviço lá em cima, lava a roupa lá em cima. Todo dia tem de casa, todo dia tem que fazer lá em cima. Quem sobe, Dona Gina malhando lá para... Desde o nosso casamento, nossa casa andou cheia de gente. Lá nossa casa andava cheia de gente. De um tempo que nem sabemos dar um dia direito. Mas temos sorrisos, boa comida. Criar vínculos, criar laços. Quando fomos expulsos, os vizinhos choravam. E não é justo, não está certo isso. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca os homens esperam instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,7.
Irmãos, a tua presença nos teus ambientes precisa produzir isso. As pessoas olharem para você, desses lábios eu espero instrução. Ali há um ponto de sabedoria. Não se permita ser um elemento neutro no seu meio de trabalho. Não é se pregando para todo mundo não, fazendo bagunça. Fruto do Espírito, alegria. Esteja alegre. Fruto do Espírito, paz. Quando pergunta para mim, Vanjo, estou tranquilo? Eu disse, nunca. Eu nunca estou tranquilo, mas estou em paz sempre. Tranquilo nunca, em paz sempre. Esteja em paz. Mas como conquistar alegria e paz se nós não separamos tempo para lançar diante dele as nossas inquietações? Se não nos dobramos ali para chorar no pé da cama e dizer, Deus me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Diga assim, irmãos, se eu tenho problemas em casa, a igreja não tem culpa. Eu não posso fazer a cara feia para a igreja porque em casa eu estou com algum problema. E se eu tenho problema na igreja, a minha casa não tem culpa. Não tem gente com cara feia em casa com a minha família porque tive problema na igreja. Quem é que vai aguentar minha cara feia? Há um pastor da minha alma. Que aguenta minha cara feia todo dia. Deus quer isso, irmãos. Jesus quer isso. Lance sobre ele. Com a mesma fluência que você fala ao seu explorador, exploradora, fale para Cristo. Ele te ouve. E ele não sai de perto até que você esgote. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Nós não gostamos de gastar tempo com isso. Quantas vezes eu vou orar e não sei o que orar? Já aconteceu com vocês? O que vocês fazem? Levanta ligeiro? Levante não. Fica ali. Fica ali sentadinho. Ou de joelho, de preferência, né? Vai falando com Deus. Você não canta aqui, levanta as mãos, adora o Senhor? Canta lá no teu quarto, sozinho. Adore a Deus. Vá buscando os cantos que você tem de adoração ao Senhor. Deus ouve, Deus se alegra, Deus se agrada, Deus quer. Ele habita no meio dos louvores. Adore, declare para Deus o que você declara nas reuniões. Interceda para aquela lista que você vai criar. Interceda para os seus pastores, interceda para o seu país, interceda para os seus vizinhos, interceda para os seus irmãos. Interceda pelos países. Interceda por mim, do outro lado, daqui a 10 dias. Lucas 18, de 1 a 8. Dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Deuteronômio 5,31, para pegar essa. Não tenham pressa em sair da presença de Deus. Na presença que eu me refiro, esse tempo diante do Senhor, que nós precisamos ter com a maior frequência possível. Bote na sua agenda, nas suas atividades diárias, tempo com Deus. Encontra um tempo. Se não pode todos os dias, se não tem qualidade, elege um dia que você vai cancelar tal e tal atividade e voltar lá tempo com Deus. Deuteronômio 5,31. Moisés foi colocado como mediador entre Deus e o povo. Moisés estava orando ao Senhor, o Senhor deu direções para ele do que ele dizia, do que ele deveria dizer ao povo. Depois que o Senhor mandou Moisés liberar o povo, diga a eles que voltem para as suas tendas, no verso 30. Vai e diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Aí no verso 31, o Senhor disse assim para Moisés, tu, porém, fica-te aqui comigo. Eu te direi todos os mandamentos. Moisés, já fez o serviço todo? Libera o povo? Agora você fica aqui comigo. Deus quer nossa presença. Me lembro de uma fala de Mário que ele diz assim: o que você vai pedir a Deus, Deus já sabe. O que Ele vai te falar, você não sabe. Ele quer te ouvir e quer que você ouça.
E não ouvir literalmente uma voz audível, não. Deixa o Espírito Santo, que testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, testifica outras coisas. Quando nos detemos diante de Deus, irmãos, o Espírito Santo produz convicções lá dentro do nosso espírito e nossa consciência. Ele deixa marcas que vão nos impedir de nos desviar, que vão nos manter firmes diante de qualquer circunstância, porque aquilo é um fundamento dentro de nós. E não se adquire esse nível de convicção sem separar tempo com Deus, sem ouvi-lo. Então fica aqui comigo. Eu falei para vocês sobre o bebê, o filho pequeno precisa sentir a presença, o filho adulto precisa saber da presença. Vou lhe contar mais uma historinha. O novo convertido no ambiente pentecostal, e era vigília, e era jejum, todo sábado tinha jejum. Os jovens iam para o templo, jejuavam da manhã inteira. Depois do meio-dia, lá 1, 2 da tarde, a gente parava, ia limpar o salão, limpar os bancos, passar cera nos bancos, era tudo bonitinho para o visitante do domingo. Ia para casa, quebrar o jejum, 5 da tarde, voltava correndo para a reunião da mocidade do sábado da tarde. Estudo bíblico. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo de tarde, evangelização das ruas, domingo de noite, culto de novo. Vigília, toda semana tem vigília na casa de alguém. Onde é a vigília hoje? Na casa de fulano, vamos para lá. A renca de jovens. Aí nessas vigílias, o pau quebrava, né? O fogo caía. Era uma agonia. E lá em uma dessas reuniões, alguém me deu uma profecia. Essas profecias assim, bem. Mas depois eu me esqueci. E comecei a reclamar com Deus. Deus, você tem que me lembrar, tem que me falar, porque aquela palavra... E fui orar e fiquei ali, rabugento, chateando com isso. Lá um dia, dormindo, no meu velho beliche, 4 da manhã. Talvez essa tenha sido a única experiência sobrenatural que eu tive na minha vida. Assim, de uma coisa muito espetacular. 4 horas da manhã, eu ouvi Números 14, de 21 a 23. Levantei escarreirado e fui ver. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra em conjuramento que prometi a seus pais, se nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Me deu uma tremedeira. Primeiro assim, o que Deus está me dizendo? Tu deixa de ser besta, para de estar exigindo lembrar disso e daquilo, e vá fazer o que você já sabe que eu quero. Vai me obedecer? Para com essa agonia, vê sinal, me mostra isso, mostra aquilo. Vou passar a vida te mostrando as coisas. E quando parar de mostrar, você vai o quê? Vai se desviar porque não estou mais mostrando? Porque não estou mais sentindo? Vá obedecer o que você já sabe. Para de estar me colocando à prova, pedindo sinais e manifestações disso e daquilo. Obedece. Irmãos, é tão importante sabermos que Deus vê a nossa obediência. Deus vê nossa disposição de agradá-lo. E é necessário que você tenha plena convicção disso. Vocês acham que Davi tinha a expectativa de ser rei de Israel? Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas de Jessé, brigando com o leão, com o urso, e fazendo seus salmos e louvando a Deus. Ele não queria saber de reino, queria servir a Deus. E Deus viu. E disse para Samuel: você vê o exterior, eu vejo o coração. Esse aqui que eu quero. Vocês acham que Ruth tinha expectativa que ela seria uma ancestral de Jesus? Ou seria a bisavó de Davi, rei de Israel? Vocês conhecem a história de Ruth com Noemi, sua sogra? Deus viu naquela moça nobreza. Era uma jovem viúva, bonita, e a sogra disse: vocês são jovens, são bonitas, casem-se de novo, eu vou voltar para a minha terra. De jeito nenhum, minha sogra. Onde você for, irei eu. Onde tu morreres, morrerei eu.
teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, longe de mim. E me mata o Senhor. Aquela jovem não conseguiu abandonar aquela ex-sogra. Não conseguiu. E foi com ela para a sua terra, para servir aquela velha. Deus viu. Noemi está lá, é uma das ancestrais de Jesus. O nosso serviço não precisa ser visto por ninguém, irmãos. Às vezes me gera tristeza quando irmãos querem construir um ministério, querem que saibam que ele pregou, que tem discípulos. Esquece esse negócio. Faz o que tem que fazer. Deus vê. Há registros nos céus. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus labores, das suas lutas, e as suas obras os acompanham. Há registro de nossas obras. Eu nunca entendi porque é que Deus vai dar galardão para a gente. Era miserável, pecador, Ele se fez homem, morreu em meu lugar, me reconciliou com Ele, perdoou meus pecados, me deu o Espírito Santo, nos capacitou com recursos e dons diversos. E agora, o que eu fizer com aquilo que Ele me deu, Ele vai me recompensar? Hebreus 6, 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Deus vê, Deus registra e diz: não para não, eu não sou injusto, eu não estou esquecido do que você já fez, e segue fazendo. Me constrange tanto, irmãos, a bondade de Deus. Deus não precisa fazer isso, Ele faz porque Ele é bom e quer que sejamos bons como Ele é. Mateus 25, 31 a 40. Aqui, aquela palavra de Jesus, quando ele diz que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas da sua direita, os bodes da sua esquerda, e dirá às suas ovelhas. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. É necessário resgatar, irmãos, a nobreza e a glória do serviço aos santos. Isso glorifica tanto ao Senhor. Isso preenche tanto a nossa vida. Isso realiza tanta coisa que a gente quer realizar por outros caminhos e não conseguimos. Na sua igreja, na casa, no seu setor, se tiver, o que existe aqui para eu fazer? Procure os diáconos.
Quem são os enfermos aqui do setor para eu visitar? Quem são os necessitados que eu posso servir? Quem está recebendo muito hóspede para ir lá fazer uma comida? Assim, coisa simples. Aqui Jesus não falou de pregar evangelho. Falou de enfermos, presos, nus, famintos, hóspedes. A igreja é a expressão da graça de Deus. Na testa de todo discípulo, tu testa assim, bem-vindo. Braço aberto, sorriso na cara. Irmãos, é possível andar sorrindo, sabe? É possível andar feliz. A alegria é fruto do Espírito. E é uma exigência, é um mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há motivos para se alegrar. Vocês sabiam que ações de graça não é um sentimento, nem uma sensação emocional? Você teria ânimo, boa vontade, não é nem essa palavra, vocês teriam liberdade de dar ações de graça estando com raiva? Eu faço muitas vezes, né? Eu passo muita raiva. Eu passo muita raiva e tenho que dar graças com raiva. São ações de graça. É uma ação. É um reconhecimento a Deus que Ele é soberano e eu me conformo com a sua vontade. Jó estava feliz quando ele adorou e disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é ações de graça. Ele perdeu todos os seus bens em um dia só. E todos os seus filhos morreram tragicamente em um dia só. E ele deu graças. Em tudo dai graças, por tudo dai graças. Esse exercício de dar graças por tudo produz alegria. Porque nos ajusta à vontade de Deus. É uma declaração assim: Deus, está tudo errado, mas eu confio em você e eu descanso. Isso é ação de graça. Graças, Senhor, por isso. O Senhor não estava dormindo, o Senhor viu acontecer, o Senhor já sabia, o Senhor deixou. Graças, Senhor. Triste, zangado, sacrifícios de louvor. Maria, seu irmão morreu, possivelmente era o provedor da casa, naquele modelo de sociedade. Primeira coisa que ela fez foi se prostrar para Jesus e o adorar. Depois ela trouxe seu reclame, mas primeiro ela adorou. Bom, amadas e amados, nada disso acontece por mágica. Não pensemos nós que sairemos daqui e teremos diante de nós um bar de almirante, um céu de brigadeiro, e as coisas vão funcionar tranquilamente. Animem-se mutuamente. Redescubram o poder da mútua edificação. São os recursos mais poderosos que Deus tem para nos manter animados, é profetizar e nos animar uns aos outros. Vamos ficar de pé e ler Hebreus 3, 12 e 13 juntos? Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Segura aí, vejam bem. A incredulidade afasta de Deus. E o apóstolo está chamando isso de perversidade. Um perverso coração de incredulidade que deixe de acreditar e crer em Deus no que Ele diz e faz. Não permita deixar de crer que Deus é fiel. Isso vai lhe afastar do Deus vivo. E qual é o remédio que Ele dá para isso? Isso que Ele vai falar adiante é antídoto para quem já está ficando incrédulo e é vacina para quem não está incrédulo ainda. Vamos lá? Antes, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. É para fazer de quanto tempo? A cada dia, é todos os dias, todos os dias. Irmão, nós temos recursos que os amados do passado não tinham. Não fica assim,
copiando e repassando uma mensagenzinha de WhatsApp bem bonitinha, cheia de flor e passarinho, para dar bom dia não. Eu recebo 300, já me dá agonia, não ouço nenhuma, deleto tudo. Um sininho, um passarinhozinho, um pôr do sol. Todo mundo manda isso todo dia. Não fica nada na sua cabeça. Pega um texto que você leu, que Deus te falou, e manda para aquelas pessoas que você se relaciona. Não bota na lista de pessoas em quem você pensa, com quem você ora, com quem você se relaciona. É uma profecia. Ou liga, ou manda um áudio. Por que não usarmos as redes sociais para isso? As pessoas botam tudo, come pipoca, bota foto, toma caldo de cana, bota foto, toma cerveja, bota foto, toma banho, bota foto, escova o dente, bota foto. Que agonia, gente! Quer que a sua vida seja conhecida de todo mundo? Está dando Uber, bota foto, desce do Uber, bota foto. Separa o tempo para edificar seus irmãos. A cada dia, durante o tempo que se chama hoje, exortar significa animar. Profetize para seus irmãos. Tem uma palavra de graça temperada com sal, que edifica os ouvintes. A Bíblia manda fazer isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Eu fico feliz demais que o tema desse aqui não tem nada a ver com casamento, viu? Feliz demais. Uma das coisas que me alegra é ver aqui mulheres e homens maduros, felizes e realizados em Deus, solteiros como são. Vocês podem servir abundantemente ao Senhor. Abundantemente. Vocês podem socorrer, vocês podem edificar, vocês podem consolar. Vocês podem pregar o Evangelho. Vocês podem interceder. E aqui eu termino contando a história que é conhecida de uns poucos de vocês, porque esse irmão já morreu entre nós tem muito tempo. Houve entre nós um irmão chamado Guido. Ele tinha esclerose múltipla. Ele foi definhando pouco a pouco. Esse rapaz tinha sido treinador físico do Esporte Clube Bahia, era um atleta. E ele teve esclerose múltipla e foi definhando. E comecei para os encontros carregado, cadeira de rodas, lá na Escola Parque ainda. De um tempo que ele nem conseguia falar direito. E eu me lembro do dia em que levaram ele lá embaixo, na sua cadeira de roda. Ele pegou o microfone e falou bem baixinho, assim: irmãos, meus dias são longos, porque eu não tenho o que fazer. Eu fico sentado aqui o dia todo. Eu vou lhes pedir uma coisa. Mandem para mim seus pedidos de oração. Eu quero orar por vocês. Guido morreu. Mas o que deve ter de incenso no céu, que esse santo levou com suas orações. Não existe, irmãos, estado de incapacitação para servir. Não existem circunstâncias que nos impeçam de servir. Eu gosto de contar histórias verdadeiras porque me confrontam, me animam, me desafiam, me constrangem. Muitos anos atrás, aqui se converteu uma senhora, 70 e poucos anos. Muito frequentes encontros, feliz, animada, fervorosa. Um dia ela desapareceu. Uma semana não apareceu, 2 semanas não apareceu. Ninguém sabia dela. E os irmãos preocupados foram lá procurá-la em sua casa. Ela tinha sido atropelada por uma Kombi, fraturou a bacia, estava inerte em casa, em cima da cama, tinha 2 netos, uma menina responsável, metida aí no pecado, um filho, um neto drogado. E essa senhora, nesse estado, passava dias na sua cama. Ali ela fazia suas necessidades e não tinha quem limpasse dos netos. Quando os irmãos chegaram, o ambiente fedia terrivelmente. Mas ela estava cantando. E ela tinha um caderninho com poemas que ela escreveu nesse estado.
com Salmos, que ela queria que os irmãos lessem. Não há condição que nos roube a alegria e o gozo de pertencer a Cristo. E não há circunstância que nos impeça de servir a Cristo. Vocês foram chamados para serem casados, para produzir isso, aquilo, para trabalhar, ou seja lá o que for. Tudo isso é circunstância. Suas atividades podem mudar de uma hora para outra, você abandonar o que você faz e fazer outra coisa. Mas você tem um sacerdócio. Legal. O Senhor que te remiu com o seu sangue, te estabeleceu como sacerdote para ser Deus e Pai. Um sacerdote se compadece. Um sacerdote intercede. Um sacerdote ensina. Malaquias 2, 7, Hebreus 5, de 1 a 3. Seus lábios guardam o conhecimento, ele se compadece e ele intercede.